Que, verificando o número legal, declaro aberta a sessão. Presentes os seguintes vereadores: Adriana de Santos Silva, Angélica Sapucaia da Silva, Antônio Joaquim de Freitas Filho, Carlos Caetano de Oliveira, Carlos Raimundo de Jesus Cardoso, Cristiano Alves dos Santos, Eliana Gonzaga de Jesus, José Carlos Matos Silva, Júlio César Costa Sampaio, Maria Lúcia Costa Santos e Paulo Matéria. Ofício 62 de 2015. Solicitando a tribuna livre, Alinil Batista de Souza, presidente da Associação de Pescadores e Marisqueiros do Iguape. Ofício circular número 204 de 2015. Secretaria de Saúde, solicitando a abertura do museu dia 8 a 10 para o 3º Seminário Nacional da História da Enfermagem. Em seguida, o presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores, onde fizeram uso da mesa. Cristiano Alves dos Santos, mencionando cobranças de reivindicações não atendidas, pontuando-as, informando o sofrimento das comunidades, destacando a importância de dignidade do exercício do mandato. Paulo César Reslete, enfatizando a decepção do colega da base, destacando a incompetência de administração pública, referindo à base, mencionando que o vereador não administra o serviço público, evidenciando que a lei do IPTU está causando problemas ao município. Eliana Gonzaga de Jesus, faz parte da base aliada do projeto, agradecer ao líder maior por ter feito o serviço da entrada em 2 comunidades que nunca foram feitas com intervenção municipal, reportando o dia de campo do sindicato, bem como visita à Casa de Farinha de Boa Vista. Já está em manutenção, solicitando patrolar o Alto do Tororó. Antônio Joaquim de Freitas Filho, visita a unidade de saúde na ladeira da cadeia, cobrando da vigilância sanitária uma atuação nos carros dos vendedores ambulantes, reportando visita rotineira do prefeito nas comunidades rurais, mencionando as intervenções nas estradas vicinais, destacando a escolinha de futebol do Alecrim, vencendo o campeonato. Parabenizando a seleção cachoeirana. Júlio César Costa Sampaio, cobrando o cumprimento da lei, evidenciando o registro do IPTU, mencionando a importância da Casa Legislativa a sair de cima do muro, destacando a situação dos jardins da cidade, ressaltando a importância de juiz titular para o município. Carlos Raimundo de Jesus Cardoso, parabenizando as comunidades quilombolas da Bacia do Ibabe, reportando conquista dos mesmos, publicado em Diário Oficial, mencionando surpresa para o Executivo, ressaltando a maquiagem feita em relação ao INSS patronal, evidenciando as solicitações feitas. Maria Lúcia Costa Santos, cobrando o conceito de grade na Nova Esperança, bem como a água na ladeira da cadeia. Parabenizando a Secretaria de Cultura e Turismo pelo curso de capacitação para os munícipes, pontuando-os. Parabenizando o mutirão de combate à dengue realizado pelo TSF da Ladeira. Carlos Caetano de Oliveira, solicitando limpeza da Boca de Lobo no Porto de Cachoeira. Visita ao Alto do Cucuí de Caboclo de São Cosme. Agradecendo a limpeza ao lado da Sacramentinhos. Adriana de Santos Silva, lamentando as dívidas do município, declarando-se oposição ao governo, bem como denúncias feitas. Destacando o papel do parlamento, agradecendo ao senhor Joel Pereira pelo apoio e Tato Pereira pela limpeza realizada na comunidade da Formiga, mencionando a importância de intervenção no Parque da Praça dos 13 Ages. Implantação da academia ao ar livre na comunidade do Alecrim, reportando visita ao Alto do Túmulo, evidenciando passos de dificuldades, solicitando visita à Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Assistência Social, José Carlos Matos Silva, chamando a atenção dos munícipes para a voz do vereador no YouTube, destacando os trâmites do processo político, solidarizando-se com os colegas cristianos, reportando visita da Santa Casa, bem como que a mesma fechará as portas em virtude de falta de repasse, atraso de 2 parcelas, evidenciando passos de dificuldades, solicitando a falta de oxigênio nas ambulâncias. Wendel Chaves da Silva, reportando o valor da dívida do município com embargo, evidenciando os trâmites para a cobrança do IPTU. O plenário deliberou para o senhor Erivaldo fazer uso da tribuna livre, onde o mesmo fez uso da palavra apresentando o trabalho realizado frente ao grupo Capa de Cela, fazendo solicitações, evidenciando trâmites para tornar-se de utilidade pública,
Dando continuidade aos trabalhos, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão a indicação número 80 de 2015, de autoria da vereadora Eliana Gonzaga de Jesus. Discutiram a matéria os vereadores Eliana Gonzaga, Carlos Raimundo, Wendel Chaves e José Carlos Marques. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão, a indicação número 81 de 2015, de autoria da vereadora Eliana Gonzaga de Jesus. Usou da palavra a vereadora autora, enfatizando a importância desta. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão, a indicação número 82 de 2015, de autoria da vereadora Angélica Sapucaia da Silva. Usou da palavra a vereadora Adriana de Santos Silva, mencionando a importância desta. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão, a indicação número 83 de 2015, de autoria da vereadora Maria Lúcia Costa Santos. Usou da palavra a vereadora autora, enfatizando a importância desta. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Em discussão, requerimento número 18 de 2015, de autoria do vereador Carlos Raimundo de Jesus Cardoso. O vereador autor destacou a importância deste, evidenciando fatos e dificuldades. Em votação, aprovada por unanimidade dos presentes. Logo em seguida, o presidente franqueou a palavra aos vereadores para explicações pessoais, onde fizeram uso da mesma. Paulo Leite, mencionando que o executivo comanda esta casa, evidenciando fatos e dificuldades, ressaltando que está na hora de acabar com esta dependência. Destacando a importância de uma Câmara que busque recursos para a melhoria de Cachoeira. José Carlos, destacando que a casa votou em projeto da Embargo sem saber qual era o valor do débito. Adriana Silva, mencionando a aprovação de matérias de sua autoria, destacando a importância de parceria do município com o Instituto Mário Guzmão para a implantação do cine-teatro nas comunidades rurais, ressaltando que a Câmara votou sem saber o valor da dívida, mas consciente da importância do parcelamento da dívida com a Embasa, parabenizando o senhor Emerson pela realização de mais uma cavalgada. Antônio Joaquim, declarando conhecimento da votação para parcelamento do débito da Embasa, evidenciando fatos e dificuldades. Eliana Gonzaga, solicitando revitalização do Riacho Pitanga, Secretaria de Saúde, intervenção de combate à dengue na mesma localidade, posicionando-se a respeito do débito do município em relação à Santa Casa de Cachoeira, questionando o motivo do fechamento, destacando o compromisso em manter os plantões nos finais de semana. Wendel Chaves, mencionando o posicionamento dos pares no que se refere à mesa diretora, evidenciando clareza nos trâmites da casa e o tratamento de tudo com imparcialidade. Cristiano Alves, solidarizando-se com a vereadora Maria Lúcia com a falta de água, mencionando o aguardo para abastecimento de água das diversas comunidades rurais, evidenciando as diversas obras feitas pela metade do município, reportando que saiu da base. Carlos Raimundo, mencionando que a sua postura nesta casa não é para se reeleger, e sim para manter o compromisso que tem com a população cachoeirana, ressaltando que os munícipes tiveram o benefício da mesma forma que a gestão é defendida, estariam bem assistidos, evidenciando fatos e dificuldades, bem como seu posicionamento enquanto parlamentar. Júlio César, questionando a situação do carro da Guarda Municipal, mencionando o recebimento de contrato da MRC de 2015 e foi solicitado em 2011, pontuando cobranças, evidenciando fatos e dificuldades. Não havendo mais nada a tratar, o presidente deu como encerrada a sessão e, para constar, lavrei a presente ata, que depois de lida, discutida e aprovada, será assinada por todos os vereadores presentes. Em discussão, a Câmara Presidida. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, na minha fala, aonde se lê Academia ao Ar Livre na comunidade do Alecrim, leia-se comunidade do Tupim. Ainda em tempo, no pronunciamento da vereadora Adriana dos Santos Silva, onde se lê comunidade do Alecrim, leia-se comunidade do Tupim. E onde se lê denúncias feitas, leiam-se denúncias que serão feitas em momento oportuno, após comprovação e aceitação do Ministério Público Estadual Federal. Ainda em tempo, onde se lê maquiagem, leia-se inadimplência e manipulação de dados da gestão na prestação de contas dos repasses do INSS patronal. Ainda continua a discussão? Em
Em votação, se falar para a questão, quem for contra a manifestar. Aprovado por todos os presentes. Nesse momento, convido a primeira secretária, Maria Lúcia, para fazer a leitura expediente constitucional. Permissão da lei de prazo, senhor presidente. Permissão concedida, vereadora. Indicação número 84/2015. Dirijo-me a esta distinta mesa diretora, ouvido o plenário na ação regimental vigente, para que ele possa tornar-se ciente do Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, sobre a importância da produção e divulgação do conhecimento. Para tal, há uma grande necessidade de disponibilizar veículos para a condução dos alunos das escolas municipais, principalmente da zona rural, para a sede, para participarem da realização da FLICA 2015, a qual ocorrerá nos dias 14 a 18 do mês em curso, sala de sessões de outubro de 2015, Carlos Raimundo Jesus Cardoso, vereador autor. É só isso, senhor presidente. Hoje nós teremos tribuna livre. Mas nesse momento tenho a honra de convidar o senhor José Luiz da Associação Bernardo, secretário de Cultura e Turismo, para fazer o uso da tribuna livre. Olha aqui, eu não vou dizer nada. O lado de lá está vazio, cadê o vereador? Cadê o vereador? A situação caiu, o cara lá. Cada funcionário a situação caiu. Pode tirar uma foto da situação. Pega no lado de cá e pega no lado de lá. A bateria da força do carro. Pega o lado de cá. Mas deixa que for na hora que senhor presidente, senhores vereadores, povo de Cachoeira, ouvintes da Rádio Magnífica FM, Rádio Comunitária, das demais rádios que possam estar sendo transmitidos esse pronunciamento nesse momento. De muita relevância e importância esse retorno hoje aqui a essa casa, face à importância que ela representa no cenário da política e da história do nosso município e do nosso próprio país, ao longo da sua existência, desde meados do século XVII. Senhor presidente, antes de entrar propriamente no tema que eu vim aqui hoje tratar, quero manifestar ao senhor e aos senhores pares o nosso mais relevante, isso eu faço em nome da cultura, em nome do turismo, mas especialmente em nome da cultura, ao apoio que os senhores deram a uma das coisas mais importantes que como secretário ao longo desses 3 anos, a nossa secretaria pôde fazer. Porque nada pode ser comparado em termos de importância ao que foi feito. Infelizmente, a cultura nunca foi tratada da forma que foi tratada esse ano e ao longo desses 3 últimos anos. Associar a cultura às manifestações artísticas é limitar, apequenar a importância e a relevância da cultura na sociedade moderna. Ver cultura apenas em festas e manifestações
artística ou cultural, é de sobremodo não ter a necessária visão para enxergar os horizontes dessa manifestação da comunidade, dessa manifestação do sentimento humano. Falo isso para dizer que hoje, em Cachoeira, graças aos senhores, graças às tuas conferências municipais de cultura, graças ao empenho de toda a equipe da Secult, graças às audiências públicas que pudemos realizar, graças aos inúmeros debates que foram travados nesse município nos últimos 3 anos, Cachoeira, após a aprovação dessa casa, ganhou a Lei 1140 de 2015, que institui o seu Plano Municipal de Cultura para o decênio 2015-2025. O plano foi sancionado, a lei foi sancionada pelo prefeito no dia 22 de setembro de 2015 e imediatamente foi publicado no Diário Oficial. A envergadura desse plano, infelizmente, não pode ser vista pelos míopes, pelos que têm deficiência de visão. Não pode ser vista por pessoas que não têm sensibilidade e não têm compreensão. Porque se aqui falo isso, falo inclusive na presença aqui de um ex-secretário de Cultura, o senhor Washington, que sabe muito bem o que eu estou falando. Como é importante para a nossa cultura, para a nossa gente, essa lei municipal que foi sancionada e publicada. Eu não tenho palavras para expressar a importância, porque se antes dessa lei a cultura de Cachoeira não tinha rumo, eram manifestações isoladas, hoje nós temos um programa decenal para aplicar, onde os próprios senhores aqui presentes definiram, inclusive com intervenções, o que é o calendário cultural de Cachoeira, o que é o calendário turístico de Cachoeira. Não é mais a Cachoeira que faz qualquer coisa, não será mais a Cachoeira que faz coisas sem ter planejamento. Porque institucionalmente, o Plano Municipal de Cultura expõe uma malha em todos os segmentos dessa manifestação, das manifestações de nossa gente, as materiais e as imateriais. Disciplina todo um conjunto de ações do poder público. Digo isso porque esse sim, apesar de ser papel, como alguns dizem, apesar de ser caneta, como alguns pensam equivocadamente, mas é um instrumento jurídico, legitimado, com discussão popular e com aprovação dos senhores e sanção do prefeito. Não ler esse instrumento e falar de cultura do povo de Cachoeira, a partir desse momento, é uma falta de respeito, na realidade é uma ignorância. Porque antes de mais nada, para se falar de cultura, o sujeito vai ter que ler essa lei municipal. O sujeito vai ter que entender essa lei municipal. O sujeito vai ter que compreender que Cachoeira, a exemplo de poucos municípios da Bahia e do Brasil, hoje tem um plano municipal de cultura. Instrumento importante e eficaz, para que não se fique mais tratando a cultura da nossa cidade apenas como festa, apenas como manifestação festiva, e sim com uma compreensão de que a cultura associada ao turismo aqui em Cachoeira é, na realidade, um fator preponderante na distribuição de renda e na economia do município.
Não é à toa que Cachoeira saltou de 5 restaurantes para 19 restaurantes atualmente. Saiu de 300 leitos para 600 leitos atualmente, em mais de 15 unidades hoteleiras. É uma evolução fantástica, e que não se diga apenas que por causa da universidade, porque nos últimos 4 meses a própria UFRB entrou em greve e nenhum desses estabelecimentos fechou. Muito pelo contrário, até mesmo os estabelecimentos de linha internacional se instalaram em Cachoeira. Então, nós temos uma cidade culturalmente estruturada, mas isso não é tudo. É importante que se diga isso, como eu disse aqui na introdução, para que todos tenham a compreensão da importância desse plano institucionalmente. Paralelo a esse plano, os senhores também aprovaram, e assim, mais uma vez eu agradeço, a Lei de Incentivo ao Financiamento da Cultura. Lei essa que possibilitará que, pelo menos, a partir do próximo ano, nós possamos ter os editais de cultura. Possamos ter uma política para a cultura transparente. Que possamos ter, nesse segmento, um tratamento justo, equilibrado, sem discriminações. Porque, a partir do edital, nós poderemos organizar todas as atividades que são desenvolvidas em Cachoeira, em consonância com o calendário cultural e turístico, com antecedência até de 1 ano. Então não basta que a comunidade do Alecrim, ou a comunidade do Belém, ou a comunidade de São Francisco se organize para promover aquele evento tradicional que ali se realiza às vésperas do evento. Nós teremos condições de, com o orçamento, prever com uma antecedência razoável quanto nós vamos gastar, por exemplo, no Judas do Caquende, ou seja, no São João de Cachoeira, ou seja, em todas as manifestações que aqui os senhores aprovaram. Porque a lei do financiamento faz essa previsão, em conjunto com a aplicação das diretrizes do Conselho Municipal de Cultura. E foi essa casa, ainda nessa legislatura, que aprovou, logo no início, a nova lei do Sistema Municipal de Cultura, que contemplou a criação do Conselho Municipal de Cultura. Toda essa engenharia legislativa é fruto do trabalho dos senhores. Porque se aqui não tivesse sido acolhida a lei, o projeto de lei, não seria uma lei. Teria morrido no nascedouro. E podíamos ter feito todo o trabalho que fizemos para elaborar esses instrumentos jurídicos. Mas se os senhores aqui presentes não acolhessem, não valeria de nada. Seria assim, apenas um papel. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a essa casa, especialmente nessa legislatura. Senhor presidente, senhores vereadores, venho aqui hoje dar outro passo importante, trazer para os senhores, para a apreciação dos senhores, outro passo importante na estruturação do turismo e da cultura. Dessa vez, mais especialmente do turismo. O que nós planejamos para o turismo, o que nós pensamos acerca do turismo, essa atividade que cada vez mais pontua na receita da economia do cachoeirano. Às vezes sem se perceber, mas quem tem um pouco de curiosidade sabe muito bem que cada dia que passa, mais turistas estão vindo para a Cachoeira. Cada dia que passa,
mais ônibus param aqui nessa praça, que inclusive é um assunto que nós vamos tratar, para trazer turistas para a Cachoeira. Turistas esses que ainda permanecem aqui pouco, mas que nessa pouca permanência podem muito bem se alimentar nos inúmeros restaurantes que aqui nós temos. Trazendo com isso renda para que os empresários do setor possam manter a sua folha, ter seu lucro, pagar seus funcionários. Porque sem esses fregueses, eles teriam naturalmente dificuldade. E é isso que nós fazemos. Garantimos, através da prefeitura, com a visão do prefeito, com a ação da secretaria, a realização de atividades e trazemos para o município outras atividades, dentro de uma programação de qualidade, para que essas pessoas venham e possam aqui gastar, e possam aqui se distrair, e possam aqui ter um conhecimento do que é o turismo cultural. Essa atividade turística, hoje, é tão importante que alguns países, inclusive da Europa, mesmo atravessando crises bastante severas, como Espanha e Portugal e Grécia, ainda mantém nesse viés da economia uma das suas principais fontes de renda. Se o turismo é importante, tão importante como é para países, imagine a importância dele para a Cachoeira. Nossa cidade, por ser tombada, por ter uma história e ser reconhecida, sempre vai ser uma cidade turística. Mas nunca nenhum vereador teve a oportunidade de dizer em lei que sim, Cachoeira é uma cidade turística. Porque dizer que é uma cidade turística pode ser apenas a emissão da vontade, mas o próprio município ainda não se reconhece nessa condição de cidade turística. E os senhores, mediante esse projeto de lei que estarei encaminhando a Vossa Excelência aqui agora, de número 30 de 2015, poderão, ao longo das próximas sessões, discutir a institucionalização da política municipal de turismo responsável. Essa lei procura associar toda a cadeia turística, procura estabelecer um organismo municipal para o atendimento dos visitantes de forma decente, de forma digna. Contamos com a emenda da senadora Lindes da Mata, que desde 2001, desde 2011, fez uma previsão de R$200 mil para a sinalização turística e para a modernização do posto de informações turísticas. Valor esse, a meu ver, suficiente para que cada monumento de Cachoeira, cada rua principal possa ter uma placa indicativa. Fator esse preponderante para se afirmar enquanto cidade turística. Porque se nós somos uma cidade turística, nós temos que receber bem o turista, temos que organizar bem a cidade para atender esse segmento. E esse dever de casa, contamos com Lindes da Mata. Amanhã mesmo, a agência credenciada da Caixa Econômica estará mandando aqui para a Cachoeira uma técnica para apreciar o projeto que foi apresentado. Nos próximos 10 dias, o prefeito estará publicando o edital para habilitar empresas que possam ter acesso a esse recurso, a esse edital, que venham a ganhar e que possam, pelo menos antes de dezembro,
a gente começar esse grande avanço para o turismo. Buscamos, junto à Secretaria Estadual, a impressão e conseguimos, com o secretário Nelson Peregrino, 80 mil postais para distribuir gratuitamente no posto de informação. O posto de informação vai ser um novo posto. Um posto decente e digno. Não só para os turistas, mas também para os funcionários municipais que lá trabalham. Estamos preocupados com isso e criamos algumas alternativas nessa lei que os senhores vão ter oportunidade de avaliar concretamente e ver que a nossa maior preocupação, a nossa grande preocupação, no primeiro momento, foi a cultura, mas nesse momento aqui agora é o turismo, e isso alguns infelizmente não compreendem, porque infelizmente não tiveram a oportunidade de ler a legislação municipal de Cachoeira com relação a essas duas matérias, que aqui tem que ser irmã, porque Cachoeira não tem o turismo ecológico, Cachoeira não tem o turismo de praia, de montanha. Tem até potencial para esse tipo de turismo. Já foi feita essa avaliação. Mas não tem. O turismo em Cachoeira, preponderantemente, é cultural. Cultural porque vêm aqui de todos os lugares do mundo procurar as matrizes africanas de religião africana. Principalmente o candomblé. Cultural porque aqui se encantam e se ocupam com o acervo arquitetônico da nossa gente, ou com a música, o samba de roda, as filarmônicas, ou a dança, o samba de roda de novo. E vão assim pontuando. É isso que o turista vem querer ver em Cachoeira. E é isso que ele encontra com facilidade, como se estivesse andando num museu a céu aberto. E quando falo isso, falo em 2015. Mas os senhores não podem imaginar o que irá acontecer em 2025, em 2035. Cachoeira planta hoje a semente do que vai colher. E os senhores são parte desse processo porque ajudam a regar essa semente, ajudam no trato dessa semente. Um assunto desse não pode ser cobrado como de forma imediata, como se a gente tivesse o poder de obrigar algumas instituições, inclusive seculares, a abrir seus templos. Mas no processo de conversa, de diálogo, nós podemos buscar essa parceria e podemos ampliá-la com uma abertura de outros memoriais, para que o turista cada vez mais permaneça em Cachoeira, cada vez mais goste dessa cidade como normalmente tem gostado. Um dos maiores exemplos de que esse turismo cultural tem uma força e a pujança que eu estou aqui falando, nos próximos dias nós vamos estar vendo, que é a Quinta Flica, Festa Internacional Literária de Cachoeira, que já não é mais a maior festa literária da Bahia. Pontua junto com festas internacionais literárias de grandes cidades do Nordeste brasileiro, a exemplo de Pernambuco, com a Feira Literária de Recife. Cachoeira desponta hoje apenas atrás da Feira de São Paulo e da Feira de Paraty. É um patrimônio incalculável para o nosso patrimônio cultural. É um patrimônio não apenas regional, é internacional, porque cada vez mais grandes autores, grandes pensadores da humanidade se deslocam ou desejam se deslocar para essa feira. É nossa, acontece aqui,
Infelizmente, alguns não dão valor. E alguns ainda ficam pirraçando, divulgando mentiras. Como que a feira vai sair de Cachoeira, que não vai ter Cachoeira, como estava acontecendo no início do ano. Deviam usar o sabão e lavar a boca. Porque não podem um cachoeirano ser contra a cachoeira. Antes de ser contra a cachoeira, contra os interesses da nossa comunidade, deveriam se retirar daqui. E isso tem que ser dito, senhor presidente. Porque isso foi dito sim, que a Flica ia sair de Cachoeira. Os senhores se recordem no início do ano que era esse o diálogo. E a Flica vai acontecer agora em 2015, a partir do dia 15 ainda desse mês. Trazendo para a Cachoeira uma grande quantidade de turistas, inclusive com um poder aquisitivo diferenciado. Turistas esses que também têm um poder de propagação das informações muito mais intensa. Mas acima de tudo, formadores de opinião. É essa cachoeira que se desenha com essa lei. É essa cachoeira que nós estamos, a nível de Secult, toda a equipe da Secult, trabalhando para construir. Porque se no passado essa secretaria não era tratada como secretaria, no governo atual é tratada como uma secretaria. Mesmo nós não temos o recurso que achamos que devemos ter. Mas trabalhamos não só com festas, mas trabalhamos com a biblioteca pública, com o arquivo público e grande intervenção com o cinema. Onde no último recenseamento alcançou mais de 9.000 frequências em um ano. Observe, senhores, que Cachoeira hoje tem atividade cultural toda semana, ou seja teatro, ou seja música, ou seja cinema, uma verdadeira atividade cultural permanente. Só para citar um exemplo, na semana passada foi apresentada aqui uma peça de teatro que não é em qualquer lugar que se apresenta, que não é qualquer ator que se apresenta e que se presta a fazer o papel de direção. Otelo de William Shakespeare, um escritor do século XVI, que foi capaz de unificar a Inglaterra, uma das maiores personalidades da literatura mundial. William Shakespeare. Otelo, uma das suas peças mais importantes, foi apresentada aqui ao vivo e a cores. E outras peças estão vindo para que a gente agregue todo esse conhecimento universal que é a cultura. Mas os senhores poderão, a partir da leitura desse projeto de lei que estarão trabalhando a partir da próxima sessão, muito provavelmente, a fazer uma análise, fazer uma avaliação da importância do turismo para a Cachoeira. Essa importância, como está aqui previsto para o prazo de 5 anos, e assim tem que ser, como eu disse, não se faz plano para um mês, não se faz plano para um dia, não se trabalha a gestão pública sem plano, porque se você não tem plano, você age no imediatismo, você age no que acontece de manhã e tem que ser resolvido meio-dia, e a gente sabe muito bem que não funciona, porque se acumula, na verdade, uma grande quantidade de trabalhos e de missões que não permite que nenhum gestor possa fazer nada, porque é o tempo todo atendendo gente sem poder trabalhar, sem poder ter um plano de ação. E esse plano do Sistema Municipal do Turismo
traça toda essa atuação no tocante às intervenções que são necessárias para a cachoeira. Precisamos abrir os tempos com segurança. Estamos buscando junto, mais uma vez, ao secretário Nelson Pellegrino, do Turismo, trazer para a cachoeira um batalhão da polícia turística do Pelourinho. É um desejo nosso que aqui se instale uma corporação treinada e preparada para tratar o turista e para tratar as comunidades que trabalham com o turismo. Todo o processo de evolução vai nessa linha. E aqui apenas a gente deu a forma escrita e impressa. Os senhores terão com certeza condições de nos auxiliar a melhorar esse projeto. Peço aos senhores que até mesmo antes de encaminhar para a votação, convoque audiências públicas. Convoque pelo menos 2. Reúna aqui nessa casa o segmento dos donos de hotéis. Não são poucos. Vou logo avisando. Convoque aqui nessa casa os donos de restaurantes, lanchonetes e similares, para que conversem com os senhores, para que eles também digam. Convoque nessa casa os condutores e guias de turistas da TUP, para dialogar esse mesmo plano. Convoque também os proprietários de lanchas que fazem o transporte marinho aqui pelo rio, que é o turismo náutico. Uma coisa incipiente, mas que tem potencial gigantesco. Ou os proprietários e irmandades, para que venham aqui conversar. Convoque também o povo de Santo, para que venha aqui, que apesar de muitas opiniões diversificadas, isso eu posso dizer porque é uma estatística, é um fato, não é uma opinião, mais de 60% das pessoas que vêm à cachoeira vêm procurar as casas de santo. Visitam essas instituições e respeitam. E levam os conhecimentos que aprendem aqui para todos os continentes do mundo. Então é uma força que nós temos. Isso se expressa principalmente na Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, que é a única cachoeira não é tão conhecida para o mundo como é nas academias a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, seu presidente. Falar de cachoeira é falar para o mundo, é falar de uma cidade pequena. Falar da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte para o mundo é falar de uma coisa grande. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Por toda a importância histórica que nós temos, que nossa gente tem, mas o mundo tem muito mais coisas. O que o mundo não tem, nós temos. É a Irmandade da Boa Morte. Eles têm guerra muito maiores do que a que nós tivemos. Eles têm artistas, combatentes, guerrilheiros, intelectuais, tudo, muito mais do que a gente teve. Mas em nenhum lugar do mundo você vai encontrar a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte. Então, não preciso dizer muito sobre isso. Esse segmento é importante participar das discussões aqui nessa casa, através principalmente da coordenação de reparação do nosso amigo que está aqui presente, coordenador Buda de Bobosa, que todos conhecem. É importante que eles venham aqui. É importante que todos esses segmentos dialoguem com essa casa, com os senhores e pessoa, para que a gente possa, vereadores, melhorar até esse texto aqui. É muito importante, porque aqui nós estamos falando de economia, de riquezas, de dinheiro para o município, de geração de renda, por mais que alguns achem que são apenas folhas de papel escritas e impressas,
não é só isso não. É muito mais do que isso. Nessa fase também eu trago aqui para os senhores o projeto de lei número 31 de 2015, que institui o complemento à lei da política municipal do turismo, à lei do sistema municipal de instituições museológicas, porque uma coisa se completa com a outra. Nós precisamos organizar também os nossos locais de visita. Precisamos articular, porque senão o turista vai chegar aqui, vai andar aqui tudo e não vai poder entrar em canto nenhum. Isso não é justo. Não é justo com os donos de restaurantes, não é justo com os donos de hotéis, não é justo com os empregados desses segmentos, com os funcionários, com os prestadores de serviço. Porque esse turista, ao andar aqui a cidade, ele estará andando em algo muito pouco, se nós formos comparar a Cachoeira, por exemplo, ao Pelourinho, que é aqui próximo, ou a Ouro Preto, ou a Olinda, ou a Laranjeiras em Sergipe. É muito pouco. Agora, o que nós temos e que eles não têm, nenhum lugar desse, até mesmo no mundo, falei no mundo, os 5 continentes, vai achar os 7 Cristos com feições orientais que dispõe aqui a Ordem Terceira do Carmo. São pérolas, não para ser vendidas, mas para ser admirada, e que se paga para poder admirar, e que essa paga seja a sustentação da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura. Porque é isso que acontece em qualquer lugar. Pode olhar qualquer objeto, por mais sagrado, por mais importante que seja, o quadro da Mona Lisa no Museu do Louvre. Se você for lá, você vai pagar 5 euros, que quer dizer hoje mais ou menos 25 reais. Paga! E milhões de pessoas vão lá só para ver esse quadro. Nós temos aqui riquezas que não são exploradas. Nós temos aqui uma sucessão de riquezas que não são exploradas. Infelizmente, as gestões passadas não tiveram a preocupação, ou se tiveram, não foram eficientes. Porque se nós estamos aqui hoje trazendo isso para essa casa, é porque antes não existia. É porque antes não se teve a iniciativa, ou seja dos secretários, ou seja dos gestores. Mas nessa gestão, não. Nessa gestão, não. Quantas leis eu já tive aqui na tribuna dessa casa defendendo e pedindo a atenção dos senhores. Desde o primeiro dia eu acho que essa casa abriu, que eu trouxe aqui a lei do Sistema Municipal de Cultura. E os resultados estão aí. Cachoeira hoje, na Bahia, se falar em Salvador, de projetos culturais para a interiorização no Estado, Cachoeira, se não é o segundo, é o primeiro, disputando com cidades muito mais importantes, como Feira de Santana, como Ilhéus, como Itabuna, como Vitória da Conquista, como Porto Seguro. Lembrem-se, em junho, Gilberto Gil escolheu Cachoeira para fazer o que fez. Não é à toa. Não é à toa. Sem falsa modéstia. É fruto, sim, da compreensão que essa secretaria e essa equipe tem no trato da cultura. Porque se assim não tratássemos, nós estaríamos botando para fora os produtores culturais. E todos os produtores culturais que querem interiorizar seus trabalhos, olham o mapa e dizem, vamos para Cachoeira. Hoje na Bahia é assim. Hoje na Bahia é assim. Se vai para Feira de Santana, quer vir para Cachoeira. Antes de ir para Ilhéus, passa aqui em Cachoeira. Não é que vá passar não, entra na cidade. Todos esses equipamentos
toda essa capacidade de articulação é fruto de gestão pública. Não caiu do céu, não. É fruto de muito trabalho da nossa secretaria. É fruto de muito pensamento das pessoas que estão ali dentro. E é fruto de muita articulação. Contamos sempre com o apoio do prefeito nas limitações dos créditos que temos. Porque se os senhores pararem para olhar, sem desmerecimento algum a nenhum setor, talvez 3 funcionários da Secretaria de Saúde paguem todos os salários da Secretaria, dos funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo. Isso é uma realidade. Mas isso a gente nem discute, porque a gente não vai se insurgir, não se insurgiu, porque o que há, acima de tudo, nos funcionários da Secretaria de Cultura e Turismo é abnegação, é dedicação, é participação. E olha, os senhores, que a própria formação da equipe se procurou privilegiar pessoas aqui de Cachoeira, filhos daqui de Cachoeira, netos aqui de Cachoeira, qualificados pelas universidades federais públicas ou particulares, sempre com esse foco. Esse projeto, por exemplo, que institui o Sistema Municipal dos Museus, ele tem essa visão e foi feito aqui. A UFRB existe aqui em Cachoeira desde 2005, com o curso de museologia. Com o curso de museologia, repito, mas somente agora, 10 anos depois, essa casa vai receber um tratamento, uma discussão dessa matéria que é importantíssimo para a cultura e para o turismo. 10 anos depois, graças a pessoas como Gil, todos conhecem como filho de índio, está aqui também nesse momento, ou Lisânia, ou outros que por lá passaram, que elaboraram. Isso é tecnologia própria, isso não é tecnologia importada, não. Nós olhamos o que acontece em Ouro Preto, nós olhamos o que acontece em Paraty, nós olhamos o que acontece no Brasil todo e às vezes fora do Brasil, para ver como é que funciona lá, para poder escrever isso aqui. É tecnologia nossa, que serve de inspiração hoje para outras secretarias pela Bahia fora, como fonte de pesquisa. É uma realidade, senhor presidente, que eu tenho muito orgulho dessa equipe. Eu tenho muita satisfação de trabalhar, porque a gente não só carrega o piano, como também toca, como também sobe no palco, como também ocupa os espaços dessa casa, como aqui agora. Senhor presidente, perdoe as exaltações, mas quando eu falo desses assuntos, me muito empolgo, por natureza, porque o senhor, como sabe, minha experiência com a lira siciliana sempre me fez refletir da forma que eu reflito. Não acho que tem que ser bonitinho, não. Tem que dar dinheiro, tem que pagar, tem que gerar renda. Visitar, sim, mas paga. Quando a gente vai lá fora é a mesma coisa. Ninguém sai daqui para ir para fora, para chegar lá, é tudo de graça. Não, é pago. E muitas coisas são vendidas. E eu sempre achei, por exemplo, que as filarmônicas de Cachoeira, elas teriam esse potencial, como tem. Porque a gente sempre olha as filarmônicas do ponto de vista da formação, porque gerou, e realmente gera, gerações de músicos importantes para esse cenário nacional. Mas não olha o aspecto, por exemplo, museológico, o aspecto do turismo, do que isso pode ser trabalhado no turismo, e é isso que a gente quer trabalhar aqui. Isso já acontece, senhor presidente, por exemplo, com o samba de roda. A Casa de Dona Dalva é um exemplo, não só na captação de recursos mediante projetos culturais,
como também na visitação. E assim sucessivamente. O samba de roda, esmola cantada e outros, que cada vez mais vão se aprimorando e se profissionalizando. E é isso que ele está fazendo. Mas assuntos tais me levam a essa condição e eu peço aos senhores a devida desculpa, porque eu não sou um secretário, eu estou secretário, mas acima de tudo eu sou um cidadão cachoeirano que ama a cultura da minha terra. E de outra forma não poderia me expressar se não fosse assim. Lamento que alguns não tenham entendido qual foi a minha estratégia como gestor. E às vezes até me chamem de estagiário do turismo. Mas não foi não. O que estava em jogo era o primeiro passo. Eu tinha que dar passos. Eu sabia que eu estava assumindo uma secretaria vazia. Só tinha uma funcionária, Dona Ju. Grande funcionária, que está hoje aqui no Instituto Roque Araújo. Foi montada uma equipe. E eu tinha que dar passos. Não dava para querer organizar o turismo de Cachoeira sem estar com uma cultura pelo menos, mais ou menos organizada. E aí, a ignorância lamentável, entendeu? De achar que o turismo estava sendo tratado. Lê de engano. Está a prova aqui e vai vir mais provas. Tínhamos que trabalhar a cultura. É uma escada, não dá para você querer subir 3, 5 degraus de uma vez que você se machuca. Nós temos uma estrutura fossilizada, onde as pessoas infelizmente não pensam assim. E que às vezes a gente tem que trabalhar com essas pessoas, não brigando, mas sim convencendo. Não é para brigar não, é para convencer. Porque quando todos perceberem a importância disso, muitos vão agradecer, porque a diferença vai estar no bolso. A diferença vai estar no recurso no final do mês. A diferença vai estar na hora que uma sociedade não tem dinheiro para pagar o aluguel e fica mendigando, ela vai ter o dinheiro dela. E os seus associados e os seus militantes culturais vão ser respeitados com dignidade. A diferença é essa. Só que isso não acontece de uma hora para outra. Eu tinha que organizar o turismo, meu nobre. Agora. E não antes. Porque antes não tinha condições. Como eu ia organizar o turismo se o turismo de Cachoeira é cultural e a cultura viria pela ordem em primeiro lugar? Então foi isso. E os senhores, a partir de hoje, terão essa oportunidade de construir conosco esse passo importante, nesse degrau importante, que é o turismo e que foi também e que continua sendo a cultura. Senhor presidente, desculpe pelos excessos, desculpe senhores vereadores, senhoras vereadoras, mas é isso que eu tenho a dizer e fico à disposição caso haja qualquer questionamento. Muito obrigado. Peço ao plenário do regimento interno da Câmara, não se pode se manifestar. Fica aí franqueada a palavra ao vereador que tem algum questionamento. Eu acho inoportuno nesse momento, desde quando o secretário, por lei, o senhor sabe que o assunto é bastante competente e, como foi solicitação do próprio secretário, o regimento da casa pede reza 20 minutos, o secretário falou 45, não houve nenhuma questão até então, porque a gente precisava ouvir a explanação. E como esse projeto é tão importante, eu acho que daqui para frente, como está sendo entregue agora na mesa, a gente precisa nas audiências até então fazer esse questionamento, porque a gente precisa dar seguimento na sessão, porque, diga de passagem, eu sempre coloquei aqui, nosso querido José Luiz vem aqui na casa, baixa sempre dele aí o espírito de vereador também, ele se lembra bastante tempo quando ele vem aqui na tribuna livre. E aí, esse também foi uma oportunidade que ele teve. E aí eu espero, que eu peço até então, que a gente possa deixar essa oportunidade de fazer esse questionamento dele nessas futuras audiências que a gente pode discutir essas matérias. Só queria pedir a licença ao plenário, que queria fugir um pouco dessa questão, hoje, que vai ser tratado aqui, mas também é um questionamento até de novos colegas vereadores aí, acho que também tem, e por conta do tempo, que diz respeito à questão da festa da ajuda, eu estou vendo várias discussões na rua, que vai ter, que não vai ter,
E como o senhor, né, é o chefe da pasta, eu só queria perguntar como é que está realmente esse andamento, como é que estão as tratativas, né, com o Poder Executivo junto à comissão, somente para dar um esclarecimento, um breve esclarecimento, para tirar um pouco dessa dúvida. Senhor presidente, o problema é o seguinte, todos os senhores sabem, há um momento adverso à realidade do ano passado. Né? Nós tínhamos uma realidade econômica e hoje essa realidade econômica, efetivamente, ela não melhorou, ela impôs uma condição de retração. Nós não vamos fugir dessa realidade, é um fato, né? Ninguém está inventando nada. A festa do ano passado foi contemplada com recursos muito maiores do que já está disponível. Quer dizer, nós temos uma previsão de R$ 7.900 para gastar com a festa. É um valor que a gente pode classificar como insuficiente, mas é um valor que contempla o que nós podemos fazer hoje. Ora, houve uma retração. Você cair de quase 20 mil para 7 mil dá uma sensação bastante desagradável. Mas aí a gente tem que entender a realidade. O que não dá é para você não pagar o salário dos funcionários. O que não dá é para você não pagar, manter o atendimento público da saúde. O que não dá, isso não dá, não tem condições, não dá para fazer mágica. Como é que a gente vai manter o mesmo orçamento de 2014 com a retração de 2015? É uma realidade. É difícil para o gestor, por exemplo, com uma festa dessa, que é uma festa das mais importantes, botar R$ 7.900. E eu falo isso com propriedade, porque eu também já fui juiz dessa festa. E olha que naquela época o custo não foi mantido pela prefeitura. Não sei se os senhores se lembram, eu era vereador naquela também época, era juiz da festa e era opositor do governo municipal. E naquela época, eu tenho até hoje esses recibos, foram gastos R$ 15.000. E quem ajudou foi pouca pessoa, porque o prefeito naturalmente não tinha interesse de ajudar e a gente tinha a obrigação de fazer a festa. E aí, está entendendo? É uma situação concreta. Agora, tem que se buscar recursos. Como é que a gente da secretaria sobrevive, vereador? Como é que a gente sobrevive? Fazendo projeto. É o tempo todo fabricando projeto e mandando. E mandando, é um aqui, outro ali, é reggae, é jazz, é tudo. Não para. Semana passada terminou o edital dos pontos culturais. Sabe quantos projetos de Cachoeira foram enviados para lá? 32. Todo mundo agora está fazendo projeto. Isso é maravilhoso. Daqui de Cachoeira, porque antes os projetos eram do povo da universidade. Daqui de Cachoeira eu contabilizei 32. Por que eu contabilizei? Porque eu dou a carta de anuência. E por princípio, eu dou qualquer carta de anuência, seja quem for. Os caras têm um projeto cultural, tal, vai botar lá no edital, eu preciso da carta cultural, tome aqui. Então, para você ter uma ideia, a gente sobrevive como? Buscando recursos fora. Muito mais do que os recursos daqui da casa. Eu sei que a Irmandade tem as dificuldades, mas a festa, minha gente, é uma festa do povo. É uma festa popular. E essas festas, tenha ou não tenha, ela acontece. O que nós temos que fazer é organizar a estrutura, garantir a estrutura. Por exemplo, essa festa não pode ser realizada sem a charanga ou a orquestra de rua, porque a essência dela é isso. Quanto custa isso? Hoje, por baixo, R$ 1.200. Uma apresentação, você tem aí 15 apresentações, você tem quase R$ 20.000 de despesa, só com tocata. É complicado, mas eu quero dizer e afirmo, senhor presidente, que o prefeito já garantiu R$ 7.900 como parte da prefeitura. Isso não quer dizer tudo, porque aí tem outras coisas que a prefeitura tem que dar o apoio, como o som, como iluminação, como a limpeza pública, que são partes da estrutura. E isso
às vezes as pessoas não contabilizam, acham que isso aí é de graça e não é. Tem um custo, tem iluminação, né? Tem toda uma estrutura que acompanha. Então não é simplesmente a charanga, ou a parte religiosa, ou a parte, vamos dizer assim, religiosa e não religiosa. Essa estrutura, olha, uma coisa eu tenho certeza absoluta. Absoluta. A festa da Juda 2015 vai acontecer. Entendeu? Não vai acontecer. É que nem às vezes essa conversa que eu falei da Flica. Que a Flica não vai ter mais. Vai ter sim, porque é uma festa popular. Tem a direção, tem a irmandade, mas basta que saia. Quer ver? Quer ver o que eu vou dizer aqui? Zé Bulau, que é o folião danado dessa festa. Basta sair aqui 10 gatos pingados tocando pela rua, que a mufuca vai atrás. Tenha ou não tenha nome de festa, tenha ou não tenha, porque é do espírito, a gente espera essa festa. A gente fica contando os dias para essa festa acontecer. Então faz parte da tradição. O que a gente tem que fazer? Melhorar, dar o apoio, mas tem que também levar em consideração, presidente, isso tem que levar em consideração as condições atuais da economia do município. Tem que levar em consideração sim, porque na hora que não tiver dinheiro para pagar o salário, aí vai dizer que a culpa é do gestor. Na hora que não tiver dinheiro para garantir alguma coisa essenciais do atendimento ao público, aí a culpa é do prefeito. Então a culpa é do prefeito da medida que ele age da forma errada, que ele não contemporiza essas situações. Então pega o dinheiro e não faz esse desdobramento. Infelizmente, são ossos dos ofícios, mas eu tenho certeza que a festa vai acontecer. Senhor presidente, Já que Vossa Excelência fez uma pergunta, também vou fazer uma pergunta ao secretário. Dentro dessa resposta que ele deu, a prefeitura vai disponibilizar 7.900 reais para uma grande festa. Agora, eu não entendo, secretário, como a prefeitura não tem dinheiro. Eu não entendo porque no São João se pagou as coleguinhas 165 mil reais. Eu não entendo que nos finais de ano, no 25 de dezembro e final de ano, na Palma tem uma festa, em São Francisco tem outra. Essa festa todo ano é licitada 80 mil reais. E aparece dinheiro. Aí eu quero saber por que o prefeito, logo essa festa da Jura, que tradicionalmente não tem recurso. Sinceramente, o senhor falou, mas não dá para convencer a nossa pessoa, ao povo cachoeirano. É um absurdo isso, porque se a prefeitura não tiver 20 mil, 25 mil reais para repassar na festa da Ajuda, meu amigo, fecha as portas, porque São João gastou quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão. Então eu vou mostrar ao senhor. Eu tenho lá todos baratos. Então, sinceramente, não dá para acreditar. Me desculpa, até isso, porque 7.900 é covardia. A prefeitura repassar. Se eu fosse o presidente da festa, não queria esse dinheiro, devolver o dinheiro da prefeitura. É isso. Olha, veja só, eu não disse que não tem 20 ou 50 ou 100. O senhor sabe muito bem que a receita mensal da prefeitura é de 5 milhões ou mais. Eu não estou dizendo que não tem, não. Tem muito. Multiplique esses 7.900 por algumas centenas. Porque a receita da prefeitura, todos aqui sabem, está em torno de 5 milhões de reais por mês. Então, o que é 7.900 reais nesse universo? Nada. Concordo com o senhor. Mas o que eu estou querendo dizer não é que vai gastar só 7.900. Tá? O prefeito colocou 7.900 agora. Nós estamos trabalhando. Temos que buscar parcerias, por exemplo, com a Bahia Tussa, como a Secretaria de Turismo. Às vezes o dinheiro, os 7.900, por exemplo, se tem uma ideia, tem algumas festas, por exemplo, o Cachoeira DOC, que ocorreu recentemente, gastou 250 mil aqui em Cachoeira, não só em Cachoeira. A gente entrou no máximo com 8 mil reais. Isso muito, eu estou dizendo muito, porque eu estou contabilizando aí desses 8 mil, o palco, a iluminação, a gambiarra, que é nossa mesmo, que não se gasta porque já temos. Entendeu? Esse custo aí, para uma despesa de 250, é brincadeira. O próprio pessoal da Irmandade pediu ao prefeito, e o prefeito deu, uma carta de anuência para que pudesse
recorrer à secretaria e a Bahia Pulsa. Não vai gastar só 7.900, não. Eu conheço a festa. Né? Agora, o que eu quero dizer assim, vereador, a gente tem que fazer algumas pontuações. Por exemplo, o São João de Cachoeira esse ano foi o mais barato que houve na história. Pelo menos que eu peguei aqui os 3 anos. Eu entro em questionamento, por exemplo, Coleguinha 160 mil, ou como é o nome daquela banda de Belmar? Chiclete com banana por 300 mil, é brincadeira. Entendeu? O senhor sabe a minha opinião sobre isso. Né? Até porque eu defendo a tese de que não é por causa dessas atrações que o público de fora vem. Né? Eu defendo isso. Mas o senhor também sabe que o nosso público jovem, principalmente, reclama as coleguinhas. Reclama muito e vai para a Face, faz uma campanha, uma verdadeira lobby, entendeu? Para trazer. Meu ponto de vista é diferente. Mas eu digo ao senhor que não chega a ser 7 mil, porque isso foi o que ele colocou. Nós estamos conversando. E a Irmandade, os organizadores da festa, sabem que vai acontecer a festa. E que nós não vamos ficar só nesses 7.900. Tendo mais questionamento, nesse momento aqui, queria agradecer a presença do secretário Zé Luiz, do Ciência Bermar, secretário de Cultura, município, dizer que essa casa está sempre de portas abertas, né, e que nós vamos dar a maior eficiência possível para que o projeto seja aqui apreciado e posteriormente votado por essa Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, obrigado a todos que puderam nos ouvir aqui nesse momento e eu também através das ondas de rádio, mas eu repito, sempre um prazer poder vir aqui, até porque de fato é um segmento muito importante que os senhores acompanhem, porque nós estamos, na verdade, construindo o futuro. Nós não estamos aqui fazendo intervenções para amanhã de manhã. Estamos fazendo um planejamento. Todo planejamento tem essa preocupação. Então, vai passar nossos mandatos, vai passar o tempo, e o que nós estamos plantando aqui é isso. Não é uma coisa imediata, mas é uma coisa que precisa ser plantada. Muito obrigado. Eu gostaria aqui de justificar as ausências do vereador Cristiano Alves dos Santos, né, e da vereadora Eliana Gonzalez Jesus, que não veio por motivo de nós. Nesse momento, passamos para o horário de representações partidárias. Eu convido o vereador Paulo César Reis, PSD, 5 minutos. Senhor presidente, novos colegas vereadores, boa noite a Galinha, pessoal do Cachoeira. Senhor presidente, eu falei na semana passada sobre o problema do IPTU. O senhor falou que viria um preposto da prefeitura para sentar com os vereadores. Quinta-feira, às 8h30. 8h30 aqui na Câmara de Vereadores. Próxima quinta-feira agora. Quinta-feira, pronto. O procurador Igor, junto com um servidor responsável
pela área do bolso. Pronto, eu já estou com 40 carnês, 40 cidadãos, pessoas que tiveram esse aumento de 200%. É um absurdo essa situação do IPTU. Eu tive com o assessor do prefeito, o ex-prefeito de Mangabeira, Pimentel, ele disse não, porque aumentou 100% o metro quadrado. Então saiu de 50 para 200. Da explicação dele. Não me convenceu. Então vamos sentar com o preposto quinta-feira, porque senão nós vamos ter entrar com ação civil pública para anular essa lei. O povo não vai pagar 200% de IPTU. Eu não vou concordar com isso. Vamos botar o povo na rua. Se não resolver, vou botar carro de som, botar um todo na frente da Câmara aí, o povo vem fazer abaixo-assinado aí para te revogar essa lei. Essa maléfica lei. Porque, meu amigo, ninguém merece 200% de IPTU. Passar de 50 para 250, 300. Fica difícil. Ninguém teve esse aumento salarial. Ninguém teve esse ganho, né? Está em crise a situação no país aí, né? Mas é complicado. Mas, senhor presidente, acompanhando a limpeza pública do nosso município, está uma vergonha. O secretário daqui de turismo é uma pessoa que nós enxergamos, ele está até uma pessoa, um secretário trabalhando. Nós sentimos que o projeto do secretário Zé Luiz é um projeto sério, mas secretário, precisa também, uma cidade turística tem que ter limpa. Tem que ser bem limpo, porque o turista chega aqui, mas Cachoeira está fazendo vergonha. Pode rodar 4 cantos de Cachoeira lixo nas ruas, nos passeios, fazendo ponto de lixo, que não precisa. Aqui recolhe-se lixo de manhã e à tarde. Calma. Outra coisa, pegando lixo com caçambas. Nós estamos na era ainda que era, quer dizer, os compactadores todos quebrados. Que absurdo, prefeito. Todos quebrados. Pegando lixo, Raimundo, com caçamba. Acabou isso, meu amigo. Não tem município nenhum pegar lixo com caçamba, acabou. É um absurdo o que está acontecendo em Cachoeira, senhor prefeito. Faça um projeto, prefeito, do Lesen Bahia, pedindo para comprar compactadores, que nós aprovamos. Bote aqui nessa casa, para mudar a frota de Cachoeira. Mas não como o senhor quer agora aí. Desse jeito não dá. Eu acho que o município está sendo penalizado com isso aí. Para se ter uma cidade histórica, como o secretário falou, com os projetos chegando, tem que estar limpa. Mas cada dia que passa está pior. Tem uma empresa, a MRC, que está aí R$118 mil dos cofres públicos do povo. E não tem uma fiscalização. Né? Precisa que a prefeitura... Dizem as más línguas que existe ali um contrato de gaveta que tem gente sendo beneficiada de 20 a 30 mil reais. Eu já estou tentando descobrir. E essa MRC dizem que repassa para um ou dois gestores daí o valor de 30 mil reais. Isso está em Cachoeira. Eu estou investigando porque é um absurdo. 118 mil reais por mês e a cidade dentro que está. Mas, senhor presidente, tivemos também no nosso vereador, na Santa Casa, esse passe aí de paga, não paga a Santa Casa de 40 mil. Hoje, pelo que eu sei, é 3 meses, né? No caso, 120 mil reais. Recebi nas redes sociais, no WhatsApp, até no Facebook, alguns comentários até do site, que a feira precisa saber, dizendo que a nossa pessoa, os vereadores que visitaram lá, que estiveram com o provedor da Santa Casa, o Juraci Rocha, que confirmou, e logo lá confirmou pra gente, né, José Carlos Matos, que é 90 dias, 120 mil reais, e ele dizendo que não, que o prefeito já pagou 2, só deve uma. Eu não sei quem é que está, por que não traz esse documento para esta casa? O depósito, a transferência, senhor presidente. Que não está a transferência, o depósito da Santa Casa para cá, para mostrar. E até hoje, nesse passe, nessa situação que está acontecendo em Cachoeira, continuo dizendo que foi um acerto tão grande do prefeito, porque o ex-prefeito era 12 mil e ficou atrasado 4 meses, foi para 50 e tanto, a justiça obrigou a pagar, ele pagou, e o prefeito fez um convênio sério de 40 mil e agora não está cumprindo. Então fica aí esse desabafo. O povo de Cachoeira está precisando
uma assistência melhor na saúde. E pode ter certeza, prefeito, esse dinheiro que está chegando da saúde tem condições para o senhor pagar essas parcelas. É só o senhor saber administrar os recursos que chegam da saúde. Eu estou achando que Vossa Excelência não está tendo condições, não está tendo, vamos dizer assim, controle com os gastos da saúde, porque não está atrasando esse momento. Muito obrigado. Com a palavra agora o vereador José Costa Sampaio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras com a galeria, secretário Zé Luiz, da São Bernardo, nós sempre dissemos, e até o presente momento, e o senhor, o secretário, o senhor de faz parte da pasta, é o secretário que mais tem dado uma sustentação ao governo do prefeito Carlos Pereira. Porque o trabalho precisa ser desenvolvido pelo senhor, precisa de um trabalho de qualidade, apesar de todas as dificuldades, mas nós temos que olhar isso e parabenizar essa luta por parte do senhor. Apenas ainda temos esse tipo de tratamento dentro do governo. O senhor acaba de dizer aqui que 3 pessoas da saúde pagam a folha inteira dos membros da secretaria. Isso para nós é muito triste, porque a gente vê como é a falta de respeito com o servidor. Mas aqui eu vi, Paulo Sérgio, o Vossa Excelência ia falar a respeito da limpeza. E como eu disse, nós iríamos conseguir o acesso ao contrato da MRC. E aqui no contrato da MRC, na cláusula 2ª, diz o seguinte: a contratante fornecerá frota de veículos e equipamento composto por um número de veículos suficiente para atender inteira pelo secretário municipal de obras e meio ambiente, conforme os serviços a serem prestados. A contratante, quem é a contratante? A prefeitura que é a contratante, certo? Então a prefeitura tem a obrigação de fornecer todo o maquinário, Aí a gente vê no item J, a contratada tem a obrigação de submeter os veículos à vistoria técnicas semestrais em órgãos de empresa autorizados pela autoridade do Detran. Existe na fiscalização? Existe isso? É feito esse serviço por parte da MRC? Não. Isso. Manter os veículos, isso é a contratada. A MRC tem a obrigação de manter os veículos em condições ideais de segurança. Mantém? Não. Terceiro, disponibilizar veículos reservas em número suficiente para atender qualquer ocorrência ou quebra ou pena de serviço de veículos que sirvam ao município. Quando foi que a MRC botou um veículo aí de reserva? Quando foi que ela botou uma caçamba para fazer o acompanhamento do lixo? Está aqui no contrato, não é? Está aqui não, está aqui no contrato. Só. A máquina ficou quebrada aí mais de 3 meses e não tinha quem fizesse o colhimento de lixo. Quem estava fazendo era a reescavadeira. Aqui também, compete à contratada, a MRC, fornecer os veículos combustível, olha aqui, combustível e peças de manutenção necessárias à prestação de todos os serviços, conforme definido no anexo do edital. Ela fornece combustível, a MRC, fornece as peças de está aqui no contrato, não é coisa não. Manter os veículos locados e as instalações em perfeitas condições de funcionamento e segurança de higiene. Mantém isso? Tem isso? Não tem. Está aqui no contrato. Não é o vereador que está dizendo não. Só fizemos algumas colocações do que está nesse contrato da MRC. E é um absurdo a gente ver o tratamento que essa empresa dá ao município. Quando a gente vai em determinados locais da nossa cidade, aqui já foi questionado por vários vereadores, não existe coleta de lixo no Cocuí.
lixo. Não existe coleta de lixo no alto do túnel, ninguém faz uma varrição no alto do túnel, ninguém faz uma varrição nas ruas, faz na principal no Bucuí, mas nas ruas transversais não fazem, no Tororó não fazem, ladeira da cadeia não fazem, né? A limpeza e a coleta não fazem, faz na rua principal. Então, tudo isso está aqui no contrato. E ainda tem a obrigação de fazer a retirada de lixos e entulhos nos distritos. É obrigação da MRC fazer isso. Distrito de Cabelo Sul, Distrito de Belém, Santiago do Ivape, São Francisco, tudo é obrigação da MRC fazer, tanto a retirada do lixo como a retirada de entulho. Não cumpre o contrato. E a multa está aqui também. E é obrigação do secretário de Obras e Meio Ambiente fazer essa fiscalização. Está aqui no contrato. Quando nós pedimos o contrato, era justamente, era justamente para poder cobrar o que é de responsabilidade da gestão e o que é de responsabilidade da empresa. E nós vamos cobrar o que é de responsabilidade da empresa. Muito obrigado, presidente. A palavra ao vereador Carlos Armando. 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, galeria presente, boa noite a todos. Parabenizar o secretário Zé Luiz, pessoa que eu já vinha elogiando, os trabalhos desenvolvidos na secretaria austera, mas não impediu de desenvolver suas ações. O projeto que eu venho cobrando aqui é o turismo, uma visão mais aguçada para o turismo do nosso município, que é um vetor de geração de emprego e renda. Estou ansioso para recebê-lo. Viva os 118 mil, Júlio César. O contrato que ele apresentaram aqui semana passada, com certeza não é este que foi lido aqui. Senhor presidente, tenho me empenhado em mostrar as inúmeras falhas dessa gestão. Da utilização do bem público sem respeito aos princípios da moralidade, pessoalidade e isonomia, principalmente. Prova disso foi a decisão do último dia 30 do Tribunal de Contas, onde 2 das minhas denúncias foram julgadas procedentes, referente à gestão estar burlando o processo licitatório. Foram R$ 564.438,05, gastos de forma duvidosa. O que me causa espanto, senhor presidente, que mesmo após essas denúncias, fatos continuaram acontecendo. O caso que flagramos aqui, vereadores Paulo César, José Carlos e Júlio César, na ladeira da cadeia, aquele caso foi denunciado na gestão referente ao exercício 2014. 2015 perdurou e fomos lá em loco e flagramos as irregularidades. Negam a prestação do serviço público à sociedade sob pretexto da crise. Aí agora eu pego o gancho aqui, nobre secretário, de que a crise existe, a crise está aí. Porém, para os seus, a crise não existe. Até agora, nenhuma medida de austeridade foi adotada na gestão. Continua contratando, principalmente cabos eleitorais e apadrinhados, certamente para manter pessoas desinformadas no seu cabide eleitoreiro. Hoje pela manhã eu fiz uma visita à garagem do município. Uma frota sucateada, Paulo. Por isso, quando você fala, Vossa Excelência fala em comprar veículos novos, há necessidade. Há uma frota sucateada e a gestão fez um contrato, licitação 25/2015, em maio, dia 18 de maio. A empresa contratada não recebeu, mas se tem um empenho vai ter que pagar. E já tem funcionário dentro da Secretaria de Transportes. É a empresa Controflet Transportes Limitada. Um valorzinho, miudinho. Não tem dinheiro para a festa da ajuda, não. Mas para pagar, Secretaria de Administração tem secretário, tem equipe. Secretaria de Saúde tem secretário, equipe. Secretaria de Educação tem secretário e tem equipe. E por que pagar R$120 mil do Fundo Municipal de Educação, do Fundo Municipal de Saúde e das arrecadações do município? Para quê? Vou dizer que o texto qual é, o que é que esses cabras vêm ganhar esse dinheiro, essa mixaria.
dedução orçamentária para atender despesa com serviço de gestão, monitoramento com supervisão operacional de veículos, máquinas e equipamentos da Secretaria de Administração, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Eu acho isso uma vergonha, uma falta de respeito com os recursos do povo. A crise existe? Existe. Porque os professores estão ameaçando fazer greve. Porque o dinheiro da educação, só da educação aqui, secretário, são 60 mil reais. Da saúde, mais 30 mil reais. Por isso que não tem dinheiro para nada. Porque é mais fácil prender os cabos eleitorais para ludibriar o povo na época de eleição. Isso é uma vergonha. A crise existe? Existe. A crise está no país todo. Mas em Cachoeira, a crise existe para o povo. Porque para a galerinha que está mamando, a crise não existe. E é isso que me indigna. É por isso que eu venho batendo aqui. A educação vai parar quinta e sexta, porque o recurso que chega na educação estão sendo mal aplicados. Precisamos da quadra municipal? Precisamos. Será? Eu quero que alguém vá ver se aquele cubículo ali vai gastar 233 mil reais. É dinheiro da educação. Foi gasto dinheiro da educação para fazer a quadra do Toró. Não tenho nada contra esses espaços de recreação e lazer. Sou a favor, mas com critérios. Será que aquela quadra municipal ali vai consumir 233 mil reais? Numa reforma? Numa reforma? Eu acho que tinha condição com esse dinheiro fazer 2 quadras para o povo de Cachoeira. Então eu deixo aqui meu desabafo, meu lamento, porque a gestão é vergonhosa, é uma falta de respeito total.